Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Dr. Paulo, o visitante mais esperado do canal nos últimos tempos, né, Dr. Paulo? Eu vou deixar todas as referências dele embaixo desse vídeo, como CRM, o telefone, onde ele atende, e aí vocês se informem por ali, tá bom? Vou falar um pouquinho da profissão, quanto tempo? Sim, vamos lá. Bom, meu nome é Paulo, sou cirurgião plástico. Estou atuando aqui no Mato Grosso há 1 ano e meio, venho de Curitiba. Nossa formação são 11 anos de formação, 6 anos de faculdade, mais 5 anos de residência em cirurgia plástica. Depois que se termina, existe uma prova que se faz, que é a prova de título de especialista. É isso que define se o profissional é ou não um cirurgião plástico. Então, se você quiser saber se o médico que você vai consultar é ou não um cirurgião plástico, é só entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá tem um link que chama Enquanto Seu Cirurgião. Você digita o nome e aparece lá. Se aparecer que a pessoa é membro efetivo, realmente é. Existem algumas pessoas que não são, mas tem o nome associado lá como aspirante. Então, tem que tomar cuidado só com esse tipo de coisa. E faz parte de uma consulta também, né? Sim, perguntar sim. todas essas informações, pedir referência. Então vamos às perguntas que vocês fizeram. Quanto tempo foi a minha cirurgia e qual foi o tipo de anestesia usada? Então, a cirurgia demora em torno de 1 hora e meia. O tempo de cirurgia varia muito de cirurgião para cirurgião. Tem cirurgião que é mais rápido, tem cirurgião que é mais devagar, mais demorado, mas gira em torno de 1 hora e meia a cirurgia. Rapidinho. A anestesia é rapidinho, mas não pra simples. gente que dorme, pro paciente tá lá, que dorme. Se for feito corretamente, é bem tranquila mesmo. A anestesia, ela pode ser ou bloqueio nas costas, peridural, ou geral. Depende, A peridural é a mesma da cesárea. da cesárea, isso, só que numa altura diferente, mas é isso aí mesmo. Depende, na verdade, das condições da paciente e depende do anestesista. Não tem nenhuma que é melhor nem pior. Cada paciente se adapta a um tipo de anestesia. Às vezes tem algum problema que não pode ser feito, por exemplo, a peridural, aí se faz a geral. Às vezes também não pode se fazer a geral, faz a peridural. Então, depende do anestesista, na verdade. E é muito importante. Para mim, não interfere. E o médico, no caso do Paulo, foi me pedido vários exames, Sim, né? A gente faz uma tem que rotina, ficar de olho. Exames laboratoriais, avaliação cardiológica e, se necessário, avaliação com o anestesista também. Bacana. A outra pergunta que me fizeram muito é se a prótese foi colocada por cima ou por baixo do músculo. Então, assim, existe essa possibilidade em cima ou embaixo. Qual que é melhor e qual que é pior? Não tem melhor nem pior. Assim como a anestesia, assim como a forma da incisão que é feita, existem casos que vai ser embaixo do músculo e existem casos que vai ser em cima do músculo. Então, quando a paciente já tem um pouco de mama, que essa mama dê proteção para a prótese, a gente costuma colocar subfacial, que é entre o músculo e a fáscia que separa da glândula. Que foi o meu caso. Quando a paciente não tem nada de mama, não tem nada, bem pouquinho, a gente não pode colocar essa prótese embaixo da fáscia, porque ela fica desprotegida. Então aí a gente dá a opção por colocar embaixo do músculo, porque essa prótese tem que ficar protegida. Ela é um corpo estranho no corpo, né? Corpo estranho no corpo parece que fica palavra repetida, mas é isso que acontece. Então ela tem que ficar bem protegida. Se ela estiver bem protegida, ela não tem problema nenhum. Agora, se ela ficar um pouco exposta ou muito, ela aparece na pele e com o tempo fica feio. Eu me preocupei muito por isso. É um mito ou é verdade se dói mais por baixo do músculo ou acima? Dói mais embaixo do músculo. Está entre as cirurgias plásticas mais dói. Porque é como dor de distensão muscular de academia, a mesma coisa. O músculo está em repouso, a gente cria um espaço para pôr a prótese. Então essa distensão no músculo faz que doa mais. Mas todo mundo fala assim, fica mais bonito por cima do músculo. Isso também é um pouco de mito. Cada paciente é uma paciente, cada corpo é um corpo. Isso é uma das coisas também que a gente não mostra muita foto para a paciente não ir com aquela ideia já pré-formada na cabeça. Então cada um evolui de um jeito, cada um reage de um jeito. Sim. A forma de fazer, por onde colocar também varia bastante. Pode ser pela axila, que hoje é bem pouco. Pode ser em volta da auréola ou no sulco, que é o mais comum. 90% das mulheres. É muito comum as meninas perguntarem o tamanho e trazerem foto, né? Nunca vai ficar igual, gente. A foto também às vezes ajuda, mas às vezes também atrapalha. Então, sim. O volume, porque cria uma expectativa também, né, Paulo, na pessoa. Fica uma imagem pré-formada na cabeça, né? Sim. O volume varia do tamanho do tórax da paciente, tamanho da mama,
do que ela quer também, do desejo. Então o volume a gente decide na hora da consulta os dois. Mas a gente sempre, quase que sempre, a palavra final é do cirurgião por esse aspecto geral de consulta, tamanho de tórax, a gente passa um volume, cabe, sei lá, vamos dar um exemplo, de 300 a 380. Aí você quer um pouquinho maior, quer um pouquinho menor, e a gente tem essa variabilidade. Em mim foi colocado qual o tamanho? Qual o tamanho e a marca? 380, acho que foi. Foi, 380. Acho que foi 380. A gente tô trabalhando com 3 marcas no momento, que são para mim as melhores próteses do mercado, que é a Motiva. Essa Motiva tem um diferencial, que ela vem com um chip que dá algumas características da prótese. Existe a Natrelli e a Mentor. Então, assim, qualquer cirurgião que vocês procurem, se vocês tiverem uma dessas 3 próteses, vocês estão tranquilos, entendeu? Existem algumas outras próteses de baixa qualidade, que são vendidas mais baratas. Então, assim, se você tem que economizar, não economize na prótese. Esse tamanho que você colocou em mim é considerado um tamanho grande? Atualmente é. Atualmente é. A média nacional é em torno de 300, 320. Mas depende muito do paciente. Você, por exemplo, é uma paciente alta, que tem quadril, que tem corpo, então assim, se encaixa em você. Sim. Você pegar uma paciente de 1,55 m, 50 kg, magrinha e tal, talvez 280, 300 fique grande para ela. Então, por isso que a gente fala que a avaliação é individual. Eu vejo muito disso. As pessoas me perguntam, eu fico, meu Deus, tudo isso, mas não parece, né? Porque as pessoas têm muita dúvida. Você pega a prótese e vê o volume, fala, 300 é muito. Não, não é. E você conversa lá com a paciente na hora da cirurgia que você vai definir mesmo? Isso, na hora a gente leva, quando a gente define um valor na consulta, um volume, então vamos dizer assim, 300 ml, a gente sempre leva uma prótese menor e uma maior, tá? Pra gente ter essa variabilidade. Sim. E na cirurgia a gente tem alguns moldes estéreis que a gente testa o volume de acordo com o paciente, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Na dúvida a gente sempre coloca maior, por experiência, porque a diferença de uma para outra é muito pequena, 0,2, 0,3 centímetros, ou seja, quase nada, não aparece. E nunca tem reclamação de paciente que ficou grande, sempre tem reclamação de paciente que fica pequeno. Então a gente já está acostumado, então na dúvida a gente sempre coloca, mas sempre dentro de um limite. Então, por exemplo, assim, 300, então vai ter 325 e 275. Então o máximo vai ser 325, não vai ser 350 nem 380. Isso aí já é definido na consulta, para não ter surpresa nem agradável nem desagradável. Vocês têm me perguntado muito o que eu tô fazendo para evitar as estrias. E aí eu recebi uma dica muito importante, acho que foi a Liana que me falou, beber muita água, se hidratar de dentro para fora. Ajuda, mas assim, a estria é um problema mais ou menos como a celulite. Ela forma um tipo de cicatriz que uma vez que ela está formada, ela não sai. Então é muito difícil de a gente tratar. No início, se aparecer uma estria jovem, existem alguns tratamentos com laser que funcionam muito bem. Mas depois da estria formada, não tem o que fazer, que é o meu só melhora. caso. O meu caso eu já tinha estrias da gestação, né? E aí essas estrias melhoram com alguns cremes, tratamentos estéticos, laser. Isso melhora, mas ela nunca vai sumir, é igual a cicatriz, a mesma coisa, não some. Melhora ou piora, mas não some. Quais os cuidados que eu devo ter no pós-operatório? Então, o maior cuidado é em relação ao movimento dos braços, porque a musculatura peitoral, ela é influenciada pelo movimento dos braços. Então, geralmente de 2 a 3 semanas sem dirigir e sem movimentar muito os braços, sem levantar o cotovelo acima do ombro, que é o principal foco. Fazer esse movimento aqui, ó. Esses movimentos laterais, isso aqui você pode fazer, comer, se alimentar, arrumar o rosto e tal, para baixo e tal. Mas tanto que eu fiz filmei um pouco assim, as pessoas, tá mexendo o braço, mexer o braço eu poderia, né? Tem até cirurgiões que gostam de usar faixa. Algumas vezes a gente usa também, porque limita os movimentos aqui, mas você pode mexer, você não precisa ficar com a mão parada. Sim, Pelo contrário, é bom que movimente, mas não em excesso. No meu caso já tá bem confortável esse movimento. Eu só não tenho, eu acho que um pouco medo. O psicológico. Acontece. A última pergunta, nem preciso olhar aqui, porque é a mais feita no meu Instagram, que é sobre valores. Então assim, valores é uma coisa assim, é muito pessoal, tá? Não existe uma tabela de valores, né? Eu digo assim, não existe uma tabela de valores para os cirurgiões. Cada cirurgião tem o seu valor, que ele acha que é o justo, que é o correto, mas ele é muito individualizado, tá? Então assim, a gente não passa, 5 mil, 10 mil, 15 mil, porque realmente muda o padrão da prótese,
Por exemplo, eu só opero aqui no Hospital 13 de Maio, que é o hospital Fica em frente à ao clínica. consultório. Porque assim, é um hospital novo, que me dá tudo que eu preciso, tem uma UTI de retaguarda, então isso custa um pouco mais caro do que você operar em um lugar que não tenha uma clínica, por exemplo, que não tenha, ou em um outro hospital que não tenha UTI. Então é muito variável de pessoa para pessoa, entendeu? Me passa muita segurança essa questão do hospital. Foi o que me passou muita segurança também. É um hospital novo aqui também, né? Um ano. Isso. Tem a idade. Então é isso. Quem quiser a gente pede, vai conhecer o hospital. Então assim, a internação é ótima, o centro cirúrgico é novo, UTI, bons profissionais. Então isso tudo foi influencia. Considerado coisa assim de primeiro mundo, né? O Hospital 3 de Maio. Em termos de estrutura física, eu acho que no estado do Mato Grosso não tem comparável. Verdade. Então vale a pena. Então isso também, só que isso tem custo, né? Então assim, às vezes você vai num cirurgião que cobra, vamos lá, dar um exemplo, 6, 7 mil com tudo tal, então assim, alguma coisa está errada, porque a maioria cobra 11, 12, 13, entendeu? Não estou dizendo que esse seja o valor, mas entendeu? Então varia muito, então assim, você tem que ir pela uma média. Geralmente se você for consultar com 3, 4 cirurgiões, não vai variar muito o valor. Vai dar lá, sei lá, R$500, R$1.000, a forma de pagamento e tal, mas não varia. Aí daí de repente você pega um que cobra metade, então assim, entendi. Tem que estar errado o mundo ou a pessoa, né? E você atende aqui em Sorriso, em Lucas do Rio Verde, isso. Sinop? Não. Por enquanto não, estamos... Mas e você veio de Curitiba, você atende lá? Agora só pós-operatórios, essas coisas, porque estou me concentrando aqui e se dedicando. A gente não consegue fazer as duas coisas, né? Apesar de ser fácil de ir, mas demanda tempo. Os cuidados pós-operatório de cirurgia plástica, você sabe, tem que ficar em cima. Porque eles ficam cuidando o tempo todo. A Liana, que é a secretária dele, principalmente. Porque pro paciente tudo é novo, né? Pra gente é normal, a gente já sabe o que acontece, já sabe como é que é a evolução. Tá a prótese tá alta, tá do lado, tá torta, não sei o que, mas a gente sabe como é que vai evoluir. Só que pro paciente não. Eu acho que o diferencial do Paulo, da equipe do Paulo, é exatamente isso. O cuidado, o carinho que ele tem com os pacientes. Que eu já escutei falar muito bem dessa área dele. Então, para você que é de Cuiabá, de Sinop, de toda a região, já recebi muitas mensagens de algumas pessoas perguntando. É super seguro, tá? Não tem problema. Se quiser até me convidar para fazer uma foto, eu venho até aqui e falo com vocês, tá bom? Mas, Paulo, obrigada. Obrigado, Eugênia. Superou todas as minhas expectativas. Eu fui um pouco teimosa com o tamanho. Falei, eu quero pequeno, quero natural, mas ele soube certinho. Confia no teu médico, a dica é sempre essa. Confia no médico, ele sabe exatamente qual vai ser o tamanho. Eu gosto de falar sempre que a cirurgia plástica depende de 3 fatores: do cirurgião, da paciente e dos dois, né? Então, sim, tem que ter uma confiança mútua na consulta, isso conquista na primeira consulta, geralmente. Sim. Então, assim, passar todas as informações que a gente pede para o paciente, remédios, medicações, às vezes o paciente faz algum tipo de droga, de uso de droga ilícita, que tem vergonha de falar alguma coisa, mas pra gente isso aqui é um segredo médico importantíssimo, principalmente em relação à anestesia, né? Sem discriminação, não é esse o objetivo, né? Ou alguma outra medicação, se usa muito hoje em dia sibutramina, essas medicações, sem recriminação, sem nada, não é nosso, não é esse o objetivo. É importante falar porque é a tua vida que está em jogo na hora, né? Por isso mesmo, entendeu? Então, assim, e a gente tem esse cuidado realmente com o paciente, porque, como eu falei, para o paciente tudo é novo. Pra gente, a gente já sabe como é que evolui, então a gente tenta demonstrar, tenta se dedicar, e 24 horas no ar. Então é isso, Paulo. Gente, ele não gosta de câmeras hoje. Isso foi uma conquista. É verdade. Você saiu muito bem, né? Então a gente agradece muito o carinho de vocês. O Dr. Paulo também recebeu muitos comentários de carinho. Obrigada. E até o próximo vídeo. Até mais.